Essa é uma das maiores empresas do sul catarinense. A metalúrgica produz silos para armazenagem de cereais, como arroz, por exemplo. Mas os negócios aqui já estiveram melhores. Dos 530 funcionários, a empresa teve que reduzir o quadro para 420. A indústria, que trabalhava 24 horas por dia, agora atua em horário comercial. Tudo para reduzir os custos. O sócio-diretor da empresa conta que entre os principais problemas para realizar novos investimentos está a instabilidade política, que interfere diretamente no mercado. Você, hoje, eu talvez, se fosse comprar um apartamento, uma casa, você compraria hoje? Eu imagino que não, eu também não. Mesmo que disponibilizasse de recursos, fosse o caso, você ia segurar. Por quê? Porque não sabe amanhã se vai ser um governo, seja Temer, vai ser Dilma, infelizmente, quem quer que seja, a gente não sabe que medida quem ficar vai atuar. O que está hoje é provisório, né? E quem assumir depois vai ser o como? Vai deixar igual? Vai melhorar? Vai mudar a linha de financiamento? Vai mudar o câmbio? Vai piorar a economia? A taxa vai aumentar de inflação, a taxa de juros vai aumentar? A inflação vai diminuir? A gente precisa de uma estabilidade. A previsão de lucro para este ano na metalúrgica é de aproximadamente 140 milhões de reais. Mas esse valor ainda pode mudar conforme as variações do mercado e da política brasileira. Mesmo assim, é um lucro bem abaixo do que a empresa previa. A energia elétrica está mais cara, o aço também está com preço elevado, uma série de fatores que fazem com que a produção acabe tendo um custo maior no final. No mês de abril, a gente teve em torno de 6% de aumento na matéria-prima. Maio, teve mais 7%. E agora, final de junho, a gente foi agraciado com mais um aumento de mais 13%. Então, a gente teve aí um aumento em torno de 25% na matéria-prima nos últimos 3 meses. Lógico que isso impactou bastante também nos investimentos por parte dos nossos clientes. Apesar desse aumento ser para todos os fabricantes, não só para a Pagé, mas para os nossos concorrentes também. Mas no setor agrícola eles comparam muito a produção deles, a rentabilidade, quanto que eles ganharam, quanto que vão precisar investir para ter uma armazenagem que vai ser usada daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, não é um investimento que você faz hoje e a partir de amanhã já começa a dar retorno. Ela é um pouco mais demorada. O empresário diz que o produtor de cereais, aquele que lida com o campo, o agricultor, também fica mais receoso quanto aos rumos da economia e evita fazer investimentos como a implantação de silos nas propriedades. O medo é de ficar endividado. Porque apesar do cereal estar com os preços atraentes, tanto a soja, o milho, o arroz, o próprio feijão, a semana passada fechou o preço em torno de R$ 600 a saca, né? Então ele está bem capitalizado, o agricultor. Mas devido à insegurança política, de mercado, eles não sabem como é que vai ficar o governo, seja um, seja outro. Essa insegurança acaba fazendo com que eles também, apesar de capitalizados, acabem segurando seus investimentos. Né? Pensando lá no futuro mais a longo prazo, nós não sabem se vai haver dinheiro para a próxima safra, se o governo vai liberar dinheiro para o financiamento, para eles plantarem ou não, então eles preferem guardar o seu dinheiro, segurar e não fazer nenhum investimento em imobilizado, em máquinas, tratores, colheitadeiras nesse momento. Quem trabalha com exportação também está preocupado. Nesta empresa exportadora de mel de Araranguá, a variação do câmbio afeta e muito o setor financeiro da empresa. Para nós tem sido um ano assim com bastante volumes de venda, mas infelizmente com uma lucratividade bem baixa, porque o dólar vem caindo mês a mês e talvez seja bom para alguns fatores, alguns setores, mas para nossa empresa que a gente compra na safra com preço de custo baseado num dólar e quando recebe o dólar está 10, 20 centavos mais barato, a gente sente bastante financeiramente, apesar de o volume de vendas não estar vinculado com o mercado interno. O ramo da construção civil também está desacelerando, com mudanças na liberação de crédito dos bancos e dos programas sociais de habitação. Empreendimentos que estavam projetados pela cidade podem ser engavetados, até o mercado voltar a mostrar sinais positivos ou os consumidores e empresários voltarem a sentir confiança. O que mais atrapalha é a insegurança. Teve um caso clássico aqui na empresa de um casal de aposentados onde com sol, com chuva, eles vão receber a renda deles. Mas a filha disse que o Brasil estava em crise, então eles não compraram porque o Brasil estava em crise. Essa é a insegurança que foi
plantada a nível de Brasil, e isso disseminou em todo o país, em todos os segmentos. Mas eu acho que a curto prazo nós devemos voltar a crescer. A gente não sabe se o impeachment vai se concretizar ou não, parece que sim, mas podemos ter surpresas. Depois, como é que vai ficar o governo após o impeachment? Eu acho que é um governo totalmente independente, que a gente desconhece ainda, então é muito difícil avaliar a economia por um ano seguinte, apesar de tudo indicar que dê sinais de melhorias em relação a 2016 e 2015. O mercado externo continua aquecido, trabalhando e funcionando. A crise brasileira é interna, mas a gente tem uma crise interna como? Se falta habitação, por exemplo, se a agricultura está bem, o preço do cereal está bom, onde é que está essa crise então? É a dúvida que fica, né? Então, a que a gente vê e chega à conclusão é que essa crise é política. Enquanto não houver uma estabilidade do governo, ninguém investe. Não investe por insegurança, justamente que a gente já comentou, não sabe como é que vai ser o novo governo. Definindo isso, seja à medida que for tomada pelo novo governo, acredita-se que a coisa começa a andar.